Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 27 de maio a 2 de junho. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo, que vamos dar continuidade no capítulo 10, iniciando hoje dos parágrafos número 5 até o número 12. Então esse capítulo ele tem o seguinte tema: a palavra de Jeová crescia. E no parágrafo 5 temos o subtítulo: a congregação orava intensamente. Então, antes de iniciarmos, apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva nele e ative o sino para que você possa receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E também deixe o seu like no final do mesmo, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar para outras pessoas, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura dos 5 e 6. Conforme vimos no capítulo anterior, a conversão dos primeiros gentios, Cornélio e sua família, foi um acontecimento emocionante para a congregação cristã. Mas imagine o choque que deve ter sido para os judeus que não eram cristãos ver muitos judeus e gentios adorando juntos livremente na congregação cristã. Herodes, um político astuto, viu nisso uma oportunidade de ganhar o favor dos judeus. Assim, ele começou a maltratar os cristãos. Sem dúvida, ele ficou sabendo que o apóstolo Tiago havia sido alguém bem achegado a Jesus Cristo. Por isso, Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Imagine como isso deve ter abalado a congregação. Tiago estava entre os 3 que haviam testemunhado a transfiguração de Jesus e outros milagres que não foram presenciados pelos demais apóstolos. Por causa do zelo impetuoso de Tiago e de seu irmão João, Jesus os havia chamado de filhos do trovão. Dessa forma, a congregação perdeu alguém que era uma corajosa e fiel testemunha e um amado apóstolo. Então a pergunta parte A: por que e como o rei Herodes Agripa I atacou a congregação cristã? Bem, Herodes Agripa ele viu uma oportunidade de cair na graça do povo atacando os judeus, porque alguns judeus que não eram cristãos não concordavam com o fato de judeus e gentios estarem adorando a Deus livremente. Então, sabendo que Tiago tinha andado com Cristo, ele o matou à espada. Parte B: por que a morte de Tiago abalou a congregação? Porque Tiago era uma corajosa e fiel testemunha e um amado apóstolo, tanto que foram chamados de filhos do trovão por seu zelo impetuoso. E além disso, ele estava quando Jesus foi transfigurado e estava presente em milagres que outros não estavam. De fato, a morte dele abalou a congregação cristã. Leitura do 7 e 8. A execução de Tiago agradou aos judeus, exatamente como Agripa esperava. Animado com essa reação, ele resolveu fazer de Pedro sua próxima vítima. Conforme descrito no início deste capítulo, ele mandou prender Pedro, sabendo que no passado os apóstolos já haviam escapado da prisão, como vimos no capítulo 5 deste livro. Agripa não quis se arriscar. Para se certificar de que nada saísse errado, ele ordenou que Pedro fosse acorrentado a 2 guardas e que 16 guardas trabalhassem em turnos, dia e noite, a fim de garantir que esse apóstolo não escapasse. Caso contrário, a sentença de Pedro recairia sobre os próprios guardas. Diante dessa situação terrível, o que os irmãos cristãos de Pedro poderiam fazer? A congregação sabia exatamente o que fazer. Atos 12:5 diz: de modo que Pedro ficou detido na prisão, mas a congregação orava intensamente a Deus por ele. De fato,
As orações da congregação a favor de seu amado irmão eram súplicas intensas de coração. A morte de Tiago não deixou esses cristãos desanimados, nem fez com que achassem que não valia a pena orar. Jeová dá grande importância às orações. Se elas estiverem em harmonia com sua vontade, ele as responderá. Essa é uma lição de fé que os cristãos atuais devem levar a sério. Então a pergunta do 7 e 8, como a congregação reagiu à prisão de Pedro? Atos 12:5 diz que os irmãos oravam intensamente a Deus por ele. Então, por meio dessas orações intensas, percebemos que, embora ainda sentiu a perda de Tiago, eles não deixaram ficar abalados e nem desanimados, mas perceberam que eles tinham algo importante para usar em favor de Pedro, a oração. Leitura do 9. Você sabe de irmãos cristãos que estão passando por provações? Eles talvez estejam enfrentando perseguição, proscrição ou desastres naturais. Por que não inclui esses irmãos em suas sinceras orações? Pode ser que você também saiba de irmãos que estão passando por dificuldades menos evidentes, como problemas familiares, desânimo ou alguma prova de fé. Se meditar antes de orar, você talvez consiga pensar em várias pessoas que poderá mencionar por nome quando falar com Jeová, o ouvinte de oração. Afinal, precisamos que nossos irmãos espirituais façam o mesmo por nós, caso venhamos a enfrentar dificuldades. Pergunta: no que se refere às orações, o que aprendemos do exemplo deixado pelos cristãos que oraram por Pedro? Aprendemos que podemos e devemos usar as nossas orações em benefício de nossos irmãos. Alguns estão passando por provas difíceis na vida, outros emocional e espiritual. Então, quando estivermos orando, devemos lembrar de nossos irmãos e mencionar em nossa oração. Subtítulo: Siga-me. Leitura do 10 e 11. Será que Pedro estava preocupado com o que o aguardava? Não podemos afirmar, mas durante sua última noite na prisão, ele dormia profundamente enquanto os 2 guardas o vigiavam. Esse homem de fé sabia que, independentemente do que acontecesse no dia seguinte, Jeová cuidaria dele. Mas com certeza Pedro não esperava pelos acontecimentos surpreendentes que estavam para ocorrer. De repente, uma luz brilhou na cela. Um anjo, pelo visto invisível aos guardas, apareceu e, com tom de urgência, mandou que Pedro acordasse. E aquelas correntes nas mãos do apóstolo, correntes que pareciam tão fortes, simplesmente caíram no chão. O anjo deu a Pedro uma série de ordens diretas. Levante-se depressa, vista-se e calce as sandálias, ponha a sua capa. Pedro obedeceu prontamente. Por fim, o anjo disse: Siga-me. E foi isso o que Pedro fez. Eles saíram da cela, passaram bem na frente dos guardas parados do lado de fora e seguiram em silêncio até o enorme portão de ferro. Como conseguiriam passar pelo portão? Mesmo que essa pergunta tivesse passado pela mente de Pedro, logo foi respondida. Quando eles se aproximaram, o portão se abriu sozinho. Em questão de segundos, eles passaram pelo portão, chegaram à rua e o anjo desapareceu. Pedro foi deixado ali. De repente, ele se deu conta de que tudo aquilo realmente tinha acontecido. Não era uma visão. Ele estava livre. Pergunta do 10 e 11. Descreva o modo como o anjo de Jeová libertou Pedro da prisão. Então o anjo apareceu a Pedro, pediu que ele acordasse, tirou as correntes que prendiam Pedro, mandou ele se levantar depressa, colocar as sandálias, a capa e segui-lo. Saíram da cela, passaram pelos guardas e a cela, ou o portão da cela, se abriu. Quando ele se deu conta, Pedro já estava do lado de fora da cadeia, percebendo que não havia sido um sonho, mas que realmente ele estava livre. Leitura do 12.
Não é consolador meditar no ilimitado poder que Jeová tem para salvar seus servos? Pedro tinha sido preso por um rei que contava com o apoio da maior potência política que o mundo já havia visto. Mesmo assim, Pedro saiu da prisão sem a menor dificuldade. É verdade que Jeová não realiza esse tipo de milagre para todos os seus servos. Ele não fez isso no caso de Tiago, nem mais tarde no caso do próprio Pedro, quando as palavras de Jesus a respeito dele por fim se cumpriram. Atualmente, os cristãos não esperam ser libertados de forma milagrosa, mas sabemos que Jeová não mudou. E em breve ele usará seu filho para libertar incontáveis milhões de pessoas da prisão mais difícil de escapar, a morte. Saber disso pode nos dar muita coragem para enfrentar provações. Pergunta: por que pode ser consolador meditar em como Jeová libertou Pedro? Ficamos consolados em saber que Jeová tem o desejo e o poder de salvar e libertar o seu povo. E isso nos dá total garantia que, mesmo que venhamos a sucumbir à morte, iremos ressuscitar, pois Deus promete acabar e nos livrar eternamente da prisão da morte. Saber dessa maravilha nos ajuda a ter coragem para enfrentar as provações. Então, meus queridos amigos e irmãos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que possa ter sido de ajuda para você. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.